Bom dia! Diretamente de Campinas, São Paulo, para você que nos assiste, para o mundo afora. E se você estiver fora do planeta Terra, também seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é a mentalidade do vendedor, tá? Vamos quebrar alguns paradoxos aqui, alguns paradigmas e também mostrar para vocês que a mentalidade do vendedor é o que realmente importa, né? Hoje, quando nós entendemos de mentalidade do vendedor, nós sabemos que existe um processo de preparação antes que esse vendedor chegue ao trabalho, né? Não sei com que você trabalha hoje, se você vende carro, se você vende curso de inglês, se você vende, às vezes, um plano de celular, se você vende imóveis, né? Eu vou tratar hoje especificamente para todos os tipos de vendedores. Então existe uma preparação antes que você chegue no seu trabalho. Primeiramente, pessoal, a sua mentalidade ela tem que estar blindada, tá? Por quê? Porque nós, vendedores, nós nos acostumamos, muitas das vezes, a chegar no trabalho triste, cansado, porque nosso trabalho realmente é um trabalho que demanda muito do nosso psicológico, demanda muito do nosso tempo, demanda muito da nossa criatividade, mas se você não tiver um processo de preparação antes de sair de casa, você vai ficar maluco. Realmente você vai ficar maluco porque você não consegue organizar suas ideias. No mundo onde nós recebemos não todos os dias, em busca do sim, nós precisamos estar com a mentalidade cada vez mais fixada no propósito. Mas antes de falar sobre mentalidade, eu queria contar um pouco da minha história para vocês, né? Eu tenho hoje 26 anos, tá? Para alguns eu posso parecer novo, mas quando eu pego algumas comparações eu já me sinto muito velho, me sinto muito atrasado. Eu venho de Uberlândia, Minas Gerais, hoje estou aqui em Campinas, tá? Comecei como... Meu primeiro emprego foi com 18 anos, como vigia. Então eu não tinha nenhum curso de vigilante, eu era o vigia, né? Quem ficava olhando os carros, quem ficava toda vez ali fazendo a prevenção para que não acontecesse nada entre os carros. E esse foi meu primeiro emprego, eu lembro como se fosse ontem. Minha carteira está assinada R$1.500, tá? Mas eu também tinha um benefício que ele pagava em dinheiro, que era o ticket de alimentação. Eu ganhava R$1.500 para trabalhar 12 horas por dia para vigiar carros. Por que eu estou contando essa história? Porque para vocês entenderem que eu não tive uma preparação antes como vendedor. Por isso que a gente não pode falar que o vendedor sempre foi vendedor. Você pode desenvolver essa soft skill, essa característica, né? Após isso, fiquei 1 ano e meio trabalhando como vendedor, como vigia de carros. E nesse período eu aprendi 2 coisas. Como eu ficava muito tempo parado e eu ficava ansioso, eu aprendi que as coisas acontecem no tempo que devem acontecer, né? Deus tem um tempo preparado para todos. E se você hoje está num serviço que você não gosta, se você hoje está num trabalho que você não gosta, entenda que isso, na verdade, é uma preparação para você. O processo de preparação, ele acontece muito antes da gente imaginar. Fiquei lá quase 1 ano e meio, 2 anos, mas sinceramente foi 1 ano e 7 meses, tá? Logo após isso, fui trabalhar de call center, ligação. Então, um lugar eu aprendi a segurar a ansiedade, no outro lugar eu aprendi a fazer ligações. E eram muitas ligações. Para nós que somos vendedores, isso é super importante. Como que eu vou fazer ligações, sendo que eu nunca tinha trabalhado com isso? Então foi um processo de preparação. Não que seja impossível, igual eu falei, não tem fórmula mágica, você pode desenvolver essas habilidades, mas eu consegui desenvolver através do call center. Fazia 100, 150 ligações, 200 ligações no dia, sem descanso, 20 minutos de descanso. Vocês já conhecem aquela correria de call center. E foi um outro processo de preparação. Eu fiz um downgrade. Eu de R$1.500 fui ganhar R$1.200. E depois eu comecei a trabalhar como administração numa empresa fabricante de cigarros. Essa história é maravilhosa também. Fiquei lá por um período. Entrei como estagiário, o salário manteve, né? Não fiz o downgrade dessa vez. Hoje estou ganhando R$1.200. Mas ali eu aprendi uma outra coisa, né? Eu nasci para conversar, eu nasci para falar com pessoas, e foi lá também que eu conheci a minha esposa, né, a Júlia. E foi muito interessante esse tempo, porque eu aprendi que
Eu nasci para conversar com pessoas, eu me conheço. E isso é um dos pontos que eu quero falar com vocês. A identidade. A identidade, o propósito é muito sério, porque se você não se conhecer, muitas das vezes você vai estar no trabalho que você não gosta, fazendo alguma coisa que você não gosta. E ali eu descobri que eu não gostava, eu odiava. Eu ficava trancado numa sala, mexendo com números. Hoje eu faço aqui na empresa algumas partes de administrativo, não tem problema. A questão é que eu não conversava com pessoas, eu não transbordava. E isso faz parte de mim. Eu sou influente, eu sou dominante, então eu preciso todo momento estar conversando com pessoas. A minha pergunta para você é: você sabe o que você está fazendo? Você sabe aonde você está inserido? Você sabe qual que é a sua real identidade? Né? Qual que é o seu perfil comportamental? Então, ali eu aprendi essas 3 coisas. Foram esses 3 trabalhos. E um dia eu estava pedindo para Deus: Pai, me ajuda, eu preciso sair disso, eu preciso sair da inércia. Eu vim de uma família que nunca passei fome, mas não tem uma condição financeira bacana. E eu sempre pedi: Pai, eu quero prosperar nas minhas orações, né? Falei: me dá uma oportunidade, me dá um emprego. E um dia eu fui fazer um treino de kickbox, né? Com um amigo meu, o Cibal. E eu falei pra ele: meu amigo, tô precisando trabalhar, você conhece alguma coisa? Pode ser até vendas. Eu mesmo tinha um preconceito com as vendas, né? Pode ser até vendas, cara, me ajuda. Ele falou: não, vou ligar para um amigo. Ele ligou para um correspondente bancário, hoje é um super amigo meu, que é o Gustavo. E ele disse: cara, você tá precisando de vendedor? Tem um amigo meu que tá precisando de trabalhar, e ele me indicou para uma imobiliária, que é a MyBroker, né? A qual hoje eu sou o sócio. Mas essa história é muito legal, porque eu tava pedindo um direcionamento para Deus. No outro dia eu mandava mensagem pro gestor que ia fazer a minha entrevista, ele não me respondia. E eu ficava ansioso, eu quero trabalhar. Fui trabalhar, até que um dia ele falou: não, pode vir fazer a entrevista. Cheguei, fiz a entrevista, me encantei, né, com o mercado imobiliário. E fui contratado. Não sei porque eu não tinha nada a oferecer, acho que era ambição, né? A única coisa que eu tinha na época era ambição, que na verdade é uma das coisas mais importantes hoje no processo de contratação para qualquer empresa. Se realmente essa pessoa quer mudar de vida, se não quer, né? E fui contratado. Comecei a aprender como vender. Eu nunca tinha trabalhado com vendas, nunca tinha feito nada disso que faz um vendedor, ainda mais um vendedor de imóveis, né, que é um ticket médio mais alto da prateleira. E comecei como corretor de imóveis na MyBroker de Uberlândia, né? Na MyBroker de Uberlândia, onde eu fui treinado por pessoas maravilhosas, assim, uma loja muito próspera, e foi onde eu fui forjado, onde eu aprendi a fazer todo o processo de funil, o processo de vendas, o processo de entender cada vez mais a tratativa com o cliente e desenvolver o tema que eu estou falando para vocês hoje, que é a mentalidade. Dentro dessa história, antes de eu começar a contar minha parte da MyBroker, eu passei por diversas dificuldades. E depois da MyBroker, quando eu entrei também na imobiliária, eu passei por várias dificuldades. Várias dificuldades que todos nós temos pelo caminho. Vocês viram que os 3 empregos eram empregos ruins, pagavam mal, trabalhavam muito e não tinha perspectiva de crescimento, né? Mas algumas coisas que eu consigo tirar desses ensinamentos. Primeiro, nunca perca a fé, tá? A fé é o pilar mais importante. Segundo ponto, saiba quem você é, a identidade e seu propósito. Nesse período, eu entendi que eu não conseguiria trabalhar sem estar transbordando na vida de pessoas. Não vá só pelo dinheiro, isso é muito importante. Por mais que lá nessa fábrica eu recebesse 50, 60, 100 mil reais, eu jamais ficaria, porque a questão é: isso não está me fazendo bem, e isso uma hora explode. Então se conheça, porque depois que eu vi a MyBroker, eu gosto tanto de vender, e eu falo venda de imóveis ou qualquer tipo de venda, que eu faria de graça. E a pergunta que eu te faço: hoje o que você faz, você faria de graça? Não estou dizendo que o dinheiro não é importante, tá? O dinheiro é super importante, não vou ser hipócrita aqui. Nós trabalhamos para prosperar, para melhorar nossa família, por um propósito, mas você tem que gostar, porque você vai passar por diversas dificuldades, e se você não tiver um propósito alinhado, você vai ser tirado de cena, tá? Primeiro ponto é esse: dificuldades. Terceiro ponto, na verdade, então foi dificuldade, identidade e propósito. E o terceiro ponto é a parte da mentalidade que eu desenvolvi através da contratação da MyBroker.
Entrei como corretor, como eu mostrei para vocês, comecei a aprender, fui forjado. Demorei 6 meses para fazer minha primeira venda. Eu era muito bom. Um gordinho que eu falo aqui para a minha imobiliária pessoal, vocês não podem, hoje, tendo a ferramenta que vocês têm de educação, acessos, todo o CRM, vocês não podem ficar mais de um mês sem vender. Eu fiquei 6 porque eu bati a cabeça. Meu gerente falava para fazer uma coisa, eu fazia outra totalmente diferente. Então a culpa não foi da imobiliária em si, ou do meio que eu estava inserido, foi minha. Eu não entendi o processo, queria fazer da minha forma. Demorei 6 meses até que resolvi fazer o que tinha que ser feito. Comecei, fiz minha primeira venda de indicação, então eu tinha trabalhado 6 meses para fazer a primeira venda e eu fiz a venda por um crédito associativo. Para quem não sabe o que é, via financiamento e você só recebe a comissão quando assina com o banco, né? No caso desse banco, foi assinado 6 meses depois, ou seja, eu recebi a comissão com um ano. Você teria desistido? Essa é a minha pergunta. Você trabalharia de graça por um ano? Na minha cabeça, eu tinha um processo muito forte. E aí você escuta, né? A sua família falando, não, vai embora, cara, você vai trabalhar, você estava ganhando carteira assinada, vai fazer uma faculdade, nada contra a faculdade, mas assim, eu nunca gostei, cara. Eu sempre fui da rua, eu sempre fui de conversar com as pessoas, vendedor raiz mesmo, né? Por mais que eu não tinha esse senso de identidade. Fiz a minha primeira venda, estourei meu primeiro champanhe, cliente super satisfeito. Eu lembro que até hoje, quando eu nem bebo, tá? Mas quando eu tomei aquela taça de champanhe, eu falei, cara, que sensação maravilhosa, coisa assim, magnífica, ver o cliente sorrindo, todo mundo feliz, o cliente tinha levado o pai, ele estava super feliz, eu me senti um profissional realizado. E no fundo, essa é a maior vantagem, ser um profissional realizado. E eu lembro que eu tinha um CrossFox na época, entrei no CrossFox, eu tava maluco daquele champanhe. Eu falei, nossa, que sensação boa de vitória, cara, não sou mais um derrotado. Tinha vendido um imóvel de 190 mil. Logo após isso, que aí até linka com o que eu falei sobre a confiança e a identidade, a minha confiança subiu. Um mês depois que eu tinha feito essa venda de 190 mil, eu realizei a venda, na verdade foram 2 vendas de casas em condomínio fechado. Foi aproximadamente 2 milhões e 700. Cara, 2 milhões e 700 para receber na hora. Foi aí que eu desbloqueei. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. 6 meses sem vender nada, eu achava que ia receber daqui a 1 ano. E realmente aquela comissão ficou daqui a 1 ano. Só que eu tava com um sentimento de felicidade, de gratidão. A minha frequência estava alta. E a partir desse momento, fiz uma venda de 2 milhões e 700. O que eu quero dizer para vocês cara, e se eu tivesse saído nessa primeira venda e falado, nossa, cara, eu vou parar de mexer com isso porque não dá certo. No próximo mês eu fiz uma venda de 2 milhões e 700, comissão gigante, porque eu tinha visto tanto dinheiro, né? Isso, eu tinha na época 22 anos, quando eu entrei, 22 anos. Comecei a me destacar como corretor, foram várias medalhas, vários pódios, né? Como corretor, fui corretor de destaque já por muito tempo. Logo após isso, ser um sucesso como corretor, eu comecei a alçar novos voos. Comecei a ser coordenador de produto, que é uma pessoa responsável por todos os produtos de uma construtora, né? Isso eu falo para o mercado imobiliário, mas você pode também ter esse exemplo para o seu mercado, entende? Você consegue trazer para o seu mercado, às vezes uma empresa tem um plano de carreira, às vezes você gostaria de crescer na empresa. E fiquei como coordenador de produto durante um tempo, fui coordenador e cada vez mais fui progredindo. Vendemos casas dentro do condomínio fechado, se não me engano foram 22, 25 casas com ticket média aí de 1.500.000, R$1 milhão, né? Porque a gente vende de aquisição e construção, o lote mais a construção. Para quem não é do mercado, você financia os dois juntos e consegue construir a sua casa e comprar no lote via financiamento. Prosperei muito como coordenador, eles amadureci muito. Então você pensa, de um dia para a noite eu saio de uma pessoa que está ganhando R$1.500 para quem faz uma venda de 2 milhões para uma pessoa que começa a sentar com milionários todos os dias. Porque o cliente que compra casa de condomínio já tem uma posição na sociedade um pouco diferente, né? Tem um poder econômico diferente. E aí comecei a sentar com as pessoas e comecei a
a cada vez mais crescer muito rápido. E aí a gente pode trazer um outro pilar, que é o poder dos ambientes. Quais ambientes hoje você tem inserido? Você tem se provocado a estar em bons ambientes? Entende? Isso é muito sério. Destravei logo após isso. Iniciei minha carreira como corretor, coordenador, me destaquei bastante e fui convidado para ser gerente dessa empresa em Uberlândia. Gerente da MyBroker de Uberlândia e cada vez mais me destacando. Formei uma equipe do zero, então me deram uma mesa e falaram, você quer ser gerente, era seu sonho, agora se vira, vai contratar, vai aprender a fazer isso na forma. E logo após isso fui contratar, fui treinar pessoas, hoje, por exemplo, eu estou gravando aqui para vocês no domingo, tá? Não misturo as atividades, sou muito responsável aqui dentro, mas estou gravando, tirei o domingo para gravar isso, para transbordar de tanto que eu gosto, que era um dia do meu descanso, mas estou abrindo mão para transbordar a vida de vocês. Logo após, montei minha equipe, a equipe Kairos, a equipe que tinha a energia mais alta da MyBroker, isso é nítido, né? A gente ficou no pódio algumas vezes, tinha um resultado muito bacana. Não era a equipe que mais vendia, tá? Não era top 1, né? Mas é a equipe que mais engajava, mais tinha energia, mais unida, que tinha mais unidade, justamente porque eu trazia essa filosofia de tudo que eu passei de dificuldade para eles e o processo de mentalidade. Durante esse processo, fiz alguns processos também de desenvolvimento com o coach, né? Paguei uma mentoria de R$15 mil para vocês terem noção do tanto que eu investia na minha mentalidade, eu investi em mim, e cada vez mais que você quer alcançar novos voos, você tem que aumentar o seu CPF antes de aumentar o seu CNPJ. Então, sempre investi muito em mim. Logo após isso, com um resultado maravilhoso, né? Comecei com 22, 23, 24, 25, 24 virei gerente, fiquei 1 ano e meio como gestor e virei sócio da empresa com 25 anos. Hoje, sou dono, sócio aqui da MyBroker Campinas, juntamente com o meu sócio Felipe, né? Felipe já tomou aqui de Ribeirão Preto, e nós estamos tocando a operação. A operação está nova ainda, eu vou trazendo alguns resultados aqui para vocês, mas só para vocês terem ideia, no nosso primeiro mês como operação, nós batemos a meta dos 3 últimos anos de empresa, porque ela já existia, essa MyBroker, nós fomos enviados para cá. Nós batemos 3 anos de operação em um mês e deixamos o caixa tão positivo que nunca tinha ficado em 3 anos. Então esse é o nível de energia. Mas se eu não tivesse preparado a minha identidade, o meu propósito, eu jamais conseguiria fazer isso. E lembre-se que você nunca faz nada sozinho, tá? As pessoas que estiveram comigo em Uberlândia, os líderes que me formaram, o meu sócio que está aqui, o time que está aqui em Campinas, não foi graças a mim. Entenda que nunca é sobre uma pessoa, é sobre o todo, né? E cada vez mais a gente tem que abrir mão da nossa individualidade para aprender a trabalhar em equipe. Então, esses são os pilares da mentalidade do vendedor que você sempre tem que ter. Aprender a superar as dificuldades, ter a sua identidade, o poder dos ambientes. Comece a entender o seu propósito e o seu porquê, porque todos os dias você vai sair da cama, você tem que saber o que você está fazendo e para quem está fazendo. Eu lembro que quem me ensinou isso foi um gestor meu, o Antônio. Ele sempre falava, cara, para quem você está trabalhando, quem que vai te ajudar todos os dias quando você receber não, para qual meio recorrer, e o seu para quem é esse meio, né? Então, entenda esses detalhes, faça o melhor que você tem que fazer. E hoje nossa meta aqui é ser a maior imobiliária do Brasil, tá? Eu falo isso muito nítido porque você sempre tem que alçar novos voos. Não é porque eu cheguei no cargo de dono da imobiliária que eu parei, agora que começou, entende? Então isso a gente tem que trazer, tá? Quis contar essa história, talvez eu tenha ajudado alguém aí. Se uma pessoa já sair transformada desse vídeo, que pra mim já valeu demais, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário que ajuda bastante, compartilhe no grupo da família, dos seus amigos, da igreja, do trabalho, e entenda que você precisa se conhecer para você ser um vendedor de sucesso. Beleza? Aquele abraço, Deus abençoe.